Olá, meus irmãos, saudações do Crente Docente. Estamos aqui para a nossa análise didática e pedagógica da primeira lição da revista Os Grandes Temas do Fim. Essa revista da editora Central Gospel, estudo bíblico para jovens e adultos. A nossa lição de número 1, ela é um tanto quanto sugestiva. E aqui o nosso embasamento para poder te direcionar ao longo dessa nossa caminhada aqui de análise didática pedagógica vai ser no sentido de observarmos alguns detalhes importantes para esse cenário. Veja aí a nossa parte frontal da lição de número 1, os sinais do fim dos tempos, trazendo duas porções do texto bíblico em Apocalipse para poder falar como direcionamento do que é o texto bíblico básico. Importante porque as lições, muitas das vezes, elas abarcam mais de uma porção do texto bíblico para poder apresentar o texto base da lição, justamente pela necessidade de trazer uma coerência naquilo que se tem como assunto da lição, os sinais do fim dos tempos. Então, nós temos um texto aqui no capítulo de número 15 e outro no capítulo de número 16, com vários extratos do capítulo de número 16. Mas o grande aspecto aqui a se observar é que todos esses textos eles têm como palavra principal a ideia de uma sinalização divina acerca da volta de Cristo ou desses eventos escatológicos. Quando nós pensamos nos sinais do fim dos tempos, nós temos que pensar, obviamente, como o evento macro, a volta de Cristo. A volta de Cristo é o evento escatológico que vai startar ou coadunar com vários outros eventos escatológicos. Quando você lê a palavra de Deus, você tem essa percepção muito clara. E você, como professor, você, como estudante da palavra, ao preparar essa lição, você precisa ter isso em mente. Veja, é possível tratar sobre o assunto dos sinais do fim dos tempos com uma perspectiva de estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, pense agora, você está aqui na andança dos anos 2000, ok? Mas, se voltarmos na história, a primeira vinda de Cristo a esta terra, quanto também o período anterior à vinda de Cristo, todos eles estão entrelaçados nos eventos escatológicos. Significa o quê? Existem eventos profetizados que já aconteceram, existem eventos profetizados que estão acontecendo, talvez esse seja o grande cerne para você observar essa lição de número 1, e existem eventos profetizados ou eventos proféticos que ainda estão por vir. Eventos que dizem respeito a um tempo vindouro. E aí, eu gosto de pensar, por exemplo, que o sermão profético em Mateus, capítulo 24, vai trazer uma carga muito grande desse conteúdo profético, principalmente pela maneira com que Jesus fala sobre si mesmo. Então, Jesus ele vai dar toda a ideia do cumprimento profético e terreno de seu ministério, mas também sobre a sua volta, o seu retorno a esta terra. Então, pensa comigo aqui. Se a volta de Cristo é o evento macro escatológico que vai desencadear ou vai coadunar com vários outros eventos escatológicos, o que nós temos antes dessa volta de Cristo? Nós temos os sinais. Eu faço uma alusão e vou dizer para você aqui, você pode até usar isso na sua aula, é uma dica que eu estou te dando realmente. Eu gosto de falar sobre a ideia de sinais. Os sinais, eles só possuem representatividade por algo que foi estabelecido. Você quer um exemplo? Você tem uma faixa de pedestres. Essa faixa de pedestres, ela representa a possibilidade de um transeunte atravessar de um lado da rua para o outro mediante a um sinal que existe uma coloração. Então, nós temos lá no semáforo verde, amarelo e vermelho. Eu não preciso ensinar isso para você,
e até mesmo crianças aprendem isso rapidamente na escola. O verde é sinal de possibilidade de travessia, o amarelo para os carros representa um estágio de atenção e o vermelho representa o quê? Parou. É o pare, uma atenção para realmente parar. E aí, por que você sabe disso? Porque em algum momento essas cores foram correlacionadas, isso é, codificaram uma informação ou um fato. Quando nós falamos sobre os sinais proféticos, o que nós precisamos entender e fazer com que os nossos alunos compreendam? Olha, os sinais só têm representatividade por quê? Porque existem alguns fatos que dão concretude para que esses sinais sejam representativos. Então, os sinais, eles são marcas representativas. Você pode ensinar isso para os seus alunos. Marcas representativas. Quando nós pensamos em escatologia, as marcas representativas acerca dos eventos são o quê? Acontecimentos que prenunciam profecias, apontam para acontecimentos futuros e vão trazendo uma ordem também cronológica. Isso assim também a gente pode compreender. Então, os sinais do fim dos tempos são demarcações, são eventos que podemos codificar, que têm representatividade com coisas concretas. Falei para você, se nós lemos o Antigo Testamento, tem eventos que foram profetizados e aconteceram. Isso são sinais de que as profecias bíblicas elas se cumprem por ser palavra soberana de Deus. Logo, eu vou acreditar ao que a Bíblia fala como representação para poder afirmar o que é um sinal e o que não é um sinal. Você pode acessar os nossos materiais, os diversos materiais disponíveis para você na nossa plataforma, que você vai ver muitos exemplos sobre isso. O que a lição número 1 traz é apenas uma fagulha, posso dizer eu, para você. Então, nós temos aí o texto áureo, Mateus 24, de número 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, quando houver a visualização destas coisas, isso é, destes eventos que são representados como sinais, significa que está próximo, está às portas, a volta do Senhor Jesus Cristo, o fim dos tempos. Ok? Entendido isso daí? Eu não vou abordar muito aqui os objetivos, mas eles estão aí na tela. As orientações pedagógicas, nós sempre avançamos para além do que está na parte da orientação pedagógica da revista, que é apenas um parágrafo, 2 parágrafos, nós vamos muito além disso, certo? Então, nós podemos aí seguir a lição de número 1, o tópico de número 1. Isso é importante você, antes de preparar a lição, entender a estrutura da lição. Eu gosto sempre de lições divididas ou subdivididas em 3 pontos ou 3 tópicos. Essa lição ela possui 4 tópicos. É desafiador para quem vai ministrar. Logo, eu vou dar aqui umas dicas para você, como que você pode ser sucinto em um dos tópicos relacionados à lição. A primeira parte dessa lição de número 1, onde nós temos a palavra introdutória, basicamente a editora fala sobre o que você verá, o que você vai aprender dentro do cenário dos 4 tópicos subsequentes que teremos aqui. O tópico de número 1 fala sobre entendendo a mensagem dos sinais. E dentro desse cenário, ela já apresenta, né, a revista já lhe apresenta alguns tipos de sinais. Por exemplo, no primeiro subtópico, catástrofes e desastres naturais, avisos proféticos da natureza, o agir de Deus e os terremotos. Veja, só aqui no tópico número 1, nós temos alguns aspectos que são relacionados apenas como sinais naturais. Mas esses sinais naturais, ou sinais da natureza, eles são apenas alguns dos sinais. Nós temos outras vertentes de sinais. Por exemplo, sinais na política, sinais na tecnologia, sinais no âmbito social. Tudo isso envolve sinais que a Bíblia apresenta sobre o fim dos tempos. Aí nós avançamos aí para o tópico de número 2,
sinais do mundo social, político e militar. Então, já colabora com o que estou aqui antecipando para você. Por que isso daqui? Esse cenário social, político, militar, ele apresenta o quê? Um preparativo para as questões relacionadas ao anticristo, que é outra matéria que você vai ver aqui, e que você pode relacionar esses eventos de maneira a apontar, eu diria para você, por exemplo, guerras e rumores de guerras. Nós estamos vivendo cenários similares ao que já está na palavra, ou que estão coadunando com o que a palavra diz. O que você precisa fazer? Olha, pegue o texto profético, o texto que vai apontar para esses eventos, mas traga também uma correlação com os dias de hoje e apresente as possibilidades futuras acerca disso. Agora, não traga para os seus alunos essas crendices ou essas ideias de teorias da conspiração. Olha, a guerra tal representa tal assunto. Porque aí, às vezes, você vai pegar aquilo que é hipotético ou aquilo que pode ser uma interpretação e ratificar como uma verdade bíblica. Não faça isso. Tenha certeza dos eventos que você está falando. Eu penso da seguinte forma. O profeta Isaías fala sobre a vinda do Messias. O Messias veio? Veio, se cumpriu. A Bíblia Sagrada nos mostra isso e nós cremos dessa forma. Então, eu posso categorizar a minha informação. Enquanto professor, eu posso categorizar acerca das verdades bíblicas. Agora, eu não posso dizer para você, olha, o que aconteceu semana passada, que apareceu no telejornal da televisão, eu associo isso a tal evento da Bíblia ou a tal profecia bíblica. Você tem grande chance de derrapar na sua informação. Gostaria até de dizer para você que muitas das seitas, elas derraparam na tentativa de prenunciar e datar eventos escatológicos. Então, vide seitas e heresias e vocês verão quantos são os eventos escatológicos que tentaram datar e se frustraram. E alguns ainda teimam em sustentar ou até mesmo acreditar nesse tipo de doutrina herética que não leva ao conhecimento taxativo bíblico, tá certo? Mas nós aqui estamos sendo instruídos para um aprendizado eficaz, coerente e aplicável aos seus alunos. Então, esse tópico de número 2, sinais do mundo social, político e militar, trazendo guerras e rumores, terrorismo mundial, sinais no mundo financeiro, que aí tem uma questão que você pode, na verdade, até relacionar ao nosso material, tem uma aplicabilidade a toda essa parte relacionada ao apontamento dos versículos para poder você aplicar essa parte da questão financeira, inclusive porque essa parte financeira também envolve a implantação das agendas do anticristo. E, na sequência, aí, fechando esse tópico de número 2, fome e pestes em vários lugares. Aí, o ponto 3 é um cenário que muito nos interessa, porque, às vezes, é possível verificar no âmbito do nosso convívio de profissão de fé, isso é, os ambientes onde as pessoas professam fé, ou existe um ambiente eclesiástico, a gente vai ver que há sinais no mundo religioso, como, por exemplo, a incredulidade, que é o desaparecimento da fé, sinais das trevas, o esfriamento do amor. Então, você vê que isso se dá até no âmbito empregatício. Há a possibilidade, por exemplo, de você entender os sinais dos tempos com a relação empregatícia, por exemplo. Isso é um assunto interessante. Como eu disse, aqui é análise didática pedagógica, consulte os nossos materiais para poder você se aprofundar. Ainda, a imoralidade, a devassidão generalizada, que essa imoralidade tem um aspecto também relacionado ao anticristo. O anticristo, ele vem inicialmente com a capa de paz, harmonia e fraternidade. Um verdadeiro ecumenismo, uma ideia religiosa que agrega, que junta, que congrega diversas ideias de maneira a relativizar a fé. Mas nós cremos o que está em João 14,6. Existe um único caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém pode levar ao Pai senão o próprio Jesus. Então, qualquer ideia
que relativiza a fé vai trazer problemáticas. Agora, quando o anticristo se revelar, a imoralidade, a devassidão generalizada, que você pode perceber muito bem essas agendas nos dias de hoje. São sinais do fim dos tempos. Aí a revista segue, apostasia, que é o quê? A amálgama, na verdade, é uma ideia de mistura. Uma mistura que depois traz alguma concretude. Se você quiser, você pode aprofundar no estudo dessa palavra amálgama, que é muito interessante. Então, amálgama é uma mistura que traz alguma concretude. Então, a apostasia, ela vai misturar a verdade com a mentira, e nesta mistura trazer uma ideia em que as pessoas vão apostatar da fé. Isso é, elas vão se voltar contra os princípios bíblicos, contra os princípios da fé. Isso aqui é muito claro. Aí o 3.5, o sinal da semente, que é a pregação do evangelho. Então, há uma multiplicação na evangelização mundial. Nós, cristãos, temos que estar atentos com o nosso papel enquanto discípulos, no sentido de que estamos aqui para poder pregar a palavra, ensinar a palavra e usar os meios de comunicação. Aí a revista, ela fecha aqui com o ponto número 4. Então, são muitos tópicos. E aí eu diria para você, essa parte aqui, ela naturalmente aborda o aspecto Israel, o sinal da figueira. Por quê? A gente fala que Israel, Jerusalém, é a centralidade, o cenário principal para os eventos escatológicos. Você quer saber sobre os sinais escatológicos? Olhe para o que está acontecendo com Israel, olhe o que está acontecendo no âmbito social, político, diplomático em Israel, e você vai entender basicamente essa história que refere-se aos sinais que dizem respeito à manutenção e à aplicação de Israel como uma das sinalizações do fim dos tempos. Então, se prepare, leia bastante. Eu sempre dou a dica. Olha, por onde que começa o meu estudo? Por aqui. Use a revista inicialmente para você pegar as referências bíblicas. Faz apontamento sucinto de cada referência bíblica. Vou dar um exemplo para você. Tá? Vou pegar aqui, não vou abrir na tela, mas só para poder pegar uma ideia para você. Então, eu li aqui o texto áureo, Mateus 24, 33. Então, você bota assim, sinal do fim, Mateus 24, 33. Aí você vai lá e lê o versículo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, você está aqui, olha, associei final com o capítulo 24 de Mateus e esse determinado versículo. Então, faço associação, faço leitura associativa dos versículos com apontamentos. Você pode fazer isso de toda a lição. Versículo, apontamento, versículo, apontamento, versículo, apontamento. Você vai restar ali uma listagem de versículos com apontamentos. A partir daí, o que você faz? Uma leitura bíblica aguçada do texto apresentado, do seu contexto imediato, anterior e posterior. Olha aí que maravilha. Isso é uma dica aí que vale ouro para você. É simples, mas as dicas simples são as que tornam eficazes os nossos estudos. Então, faça isso, faça um estudo aprofundado. Depois, eu sempre digo para você, leia a lição também. Leu a Bíblia bastante? Organizou os versículos? Refletiu? Meditou? Leia a lição 1, 2, 3, 4, talvez 5 vezes. Para quê? Para você internalizar o que a editora e o comentarista teve a ideia na organização. E você vai, inclusive, perceber algumas questões na revista ou na organização que você pode até melhorar na sua lição. Esse é o trabalho do professor. Um examinador é alguém que é, de fato, um bereano, que examina as escrituras e examina aquilo que está lendo para poder organizar os fatos e o conhecimento. Quero agradecer você que ficou aqui até o final da nossa primeira análise didática pedagógica, na verdade, a nossa primeira
análise em relação a uma lição específica, porque nós já tivemos a parte introdutória. Eu espero que seja satisfatório para você e nos dê o retorno e o feedback. Usou essas dicas na tua ministração? Fala para mim. Eu tenho recebido algumas manifestações, algumas declarações, alguns testemunhos de professores que têm usado, de fato, aquilo que estou recomendando aqui e logrando êxito na ministração. Eu confesso que fico muito feliz, porque o que explano aqui para vocês nada mais é aquilo que eu uso quando vou estudar, preparar uma lição bíblica. Então, faça isso, porque se você está aqui é porque você quer estudar e quer aprender. Forte abraço, eu te vejo aí na lição de número 2, tá bom?